Podemos voltar, ô Rubem? Estou à sua disposição, minha amiga. Pode fazer as perguntas. Vamos voltar? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A Carmen fez uma observação, mas depois veio um Saulo. Ele disse, entretanto, há espíritos muito evoluídos, perfeitos até. Não se tornam castradores de si mesmos, nesse caso, em São. Não se cobriram de vernizes sociais. Como cresceram? Que método empregaram para eliminar em si suas porções ruins? Quando surgem porções ruins no self, elas provêm do ego? O que é diluir a sombra na realidade existencial? Como fazê-lo? Bom, você fez 3 perguntas aí, né? A culpa é do Saulo, ele que fez. Pois é. Faz a primeira para a gente fazer por etapas, por favor. A gente faz a primeira, responde, depois você faz a segunda. Isso. Repete, por favor. Ele diz que os espíritos perfeitos não se tornaram castradores de si mesmos e não se cobriram de vernizes sociais. Então, ele quer saber como é que eles cresceram, como cresceram. Perfeito, exatamente como foi demonstrado aqui. Não só eles, como também nós vamos crescer mediante esse trabalho do conhece-te a ti mesmo. Isto. Se você não se conhecer, se você não se observar, isto é um exercício que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919A de O Livro dos Espíritos, um trabalho que deva ser diário, porque traz uma mecânica, não só uma mecânica, mas uma dinâmica muito interessante, porque a natureza já nos proporciona que, neste período, o perispírito começa a soltar as suas amarras. Começa a haver a semi-libertação do perispírito, a emancipação da alma, para que o espírito ingresse no mundo que lhe é peculiar, mundo espiritual, enquanto o corpo físico fica adormecido, restaurando suas energias. Isso. Pois bem, então neste momento... Oi? Então, o método é socrático. É porque há outras pessoas também que perguntaram, e aí nós precisamos também atender mais outras pessoas. Perfeitamente. Então, não há como fugir essa regra. Vejam a pergunta de Allan Kardec, que eu sempre gosto de enaltecer e de realçar. Ele pergunta qual método, ele usa um advérbio, qual o método mais eficaz para a gente se melhorar nesta existência e vencer as tentações. Então, ele usa o mais eficaz, significa que não há outro. Então, qual é o método mais eficaz? E Santo Agostinho nos dá a resposta, parafraseando Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Isso. Então, quando é que... Desculpe. Não, esse é o caminho, o autoconhecimento. Respondendo ao Saulo. Quando surge, ainda ao Saulo, quando surgem porções ruins no self, elas provêm do ego? Vou fazer a segunda para você já fechar nas duas a resposta, tá bem? Tá bem, ok. O que é diluir a sombra na realidade existencial? Como fazê-lo? Perfeito. A primeira pergunta é: o que está no self veio do ego. Perfeito? Essas são as nossas experiências. Empiricamente falando, são as nossas andanças através das encarnações. A esteira encarnatória, como Jorge Andréa falava, né? Então, nós vamos imprimindo tudo que o ego é que nos relaciona com o mundo externo. Nós vamos falar isso daqui a pouco. A Joana faz uma descrição muito interessante, baseada, inclusive, no nosso dicionário da literatura portuguesa, o que significa o ego. O ego é a consciência. O ego ele existe por conta da existência da matéria. Então, tudo que o ego decidir, os seus desejos, seus impulsos, isso tudo fica impresso no inconsciente. São as nossas sombras. Então, cabe o mesmo ego, não é, a diluir essas sombras. E eu sei que tem essas perguntas aí, você acabou de fazê-las. E como, então, isso deva ser feito? Pelo ego.
entendendo através da inteligência, né? E aí vem o aspecto moral, vem o livre-arbítrio, fazer a integração que devamos fazer à noite, como Santo Agostinho nos recomenda, a união dos opostos, que nós chamamos de integração. E a diluição, então, vai partir da vontade, do querer, do esforço, da perseverança, do ego, da consciência. E aí a gente começa a entender a importância capital da encarnação. Porque sem o corpo, sem o ego, nós não vamos fazer isto. Precisamos encarnar. Até porque a encarnação é maravilhosamente criada pelo Pai para que a gente resolva homeopaticamente todas essas questões, porque o corpo é um grande filtro. Daí o sofrimento do espírito quando desencarna, porque ele vai estar diante de si no processo de recapitulação. Nós vamos encontrar isso muito bem relatado por Ernesto Bozano, né, no livro A Crise da Morte. Daí a perturbação, a insanidade, o enlouquecimento do espírito diante de tantas sombras. Claro que tudo tem uma dosificação, o mundo espiritual atua, favorecendo, mas o corpo é extraordinário, porque ele vai dosando, ele vai exatamente revelando na sua consciência aquilo que precisa ser revelado. Isso. Então, eu acho esse mecanismo maravilhoso. Isso. Rubim, vamos ver se nós aceleramos para atendermos ao maior número possível de perguntas, porque nós também temos um tempo estipulado para as perguntas. Agora temos aqui a Carmen. A Carmen, comumente já analisada, entendo que através da proposta de amor incondicional ao próximo, a Deus e de si mesmo, exercendo esse amor sobre a mágoa, diluindo a ofensa, como Chico nos instruiu, a mágoa se dilui numa atitude de compreensão e de envolvimento e reconhecimento da própria imperfeição como magoado, evitando para si mesmo o desgosto indelével de cometer a vingança. Pois é, isso aí dá um seminário, né? Eu estou achando que as perguntas estão se constituindo em seminários, e ainda por cima eu impiedosamente peço a você para ser breve na resposta. Pois é, então nós primeiros temos que reconhecer a mágoa. Se a gente não entender que está magoado, que está ofendido, né, nós não vamos trabalhar essa mágoa. E aí isso chama-se o auto-amor. O autoconhecimento é o auto-amor tão propalado pela Joana. Né? Tão propalado, né, o auto-amor. Então, precisamos fazer este reconhecimento para, então, caminhar para este perdão. E o perdão, nos orientam os espíritos, deva ser implementado através da ressignificação da atitude do outro, colocar-se no lugar do outro. Eu costumo dizer, a gente começa a fenestrar, abrir janelas para o perdão. E também não vamos perdoar imediatamente. Como diz o velho ditado, eu vou passar na rua, vou encontrar, eu perdoo aquela criatura, mas vou atravessar a rua. Então, a gente não perdoa. A mágoa é difícil de ser diluída. E o verdadeiro perdão, como nos fala Gandhi, como nos fala Abigail, é não ter o que perdoar. Eu não fui ofendido. Exato. Então, como estamos distantes ainda, né? O Saulo tem aqui ainda uma pergunta, mas nós vamos passar para a Hilda. Ela diz: precisaremos de reencarnações, quantas forem, complementando necessárias, como disseram os espíritos a Kardec. Perfeitamente. Ok. Perfeitamente. Só chegaremos a não ter que reencarnar quando nos tornarmos espíritos puros. Isso. Nós temos ainda aqui do Saulo, ele diz: não se olhar resulta não se conhecer. Não se conhecer resulta, ao menos, como risco. Julgar-se melhor do que se é, não tolerando a escuridão alheia. Essa é uma pergunta. Ele Perfeitamente. tem uma outra. Eu vou te pedir para englobar as duas respostas, porque ele fez uma outra e nós estamos sobre o tempo para a resposta. O que é aquela diluição? Desculpe pela nova pergunta tardia, diz aqui o Saulo. Bom, a diluição eu já respondi, não é? É a integração dos elementos opostos pelo nosso esforço, pela nossa vontade,
vamos diluindo as sombras que nos incomodam profundamente. E não se iluda, meu amigo Saulo. Haja encarnação para isso. Isso. Agora, a primeira questão, a primeira pergunta, ela realmente é bastante comum entre nós, a gente se veste. Se veste de uma aparência, de uma máscara compensatória ante as nossas fragilidades psicológicas, de uma criatura poderosa, de uma criatura importante, que, em verdade, não representa a nossa realidade. E aí, mediante, né, esse poder, esse padrão de poder, que é ilusório, nós começamos a submeter os outros, a humilhar os outros, a se sentir superior aos outros. Então, se não houver esse trabalho de reconhecimento de si, nós não vamos, em verdade, tirar ou destituir, podemos dizer assim, esse rei que está em nós, esse manto esfarrapado que carregamos. Eu digo esfarrapado porque todo esse processo vai nos levar à infelicidade. Então, não é o manto do rei, é o manto esfarrapado do rei. Ok. Então, nós vamos voltar agora para o conteúdo, a sua apresentação, e vamos resolver aqui, vamos fazer as perguntas. Resolver significa reservar um pouco de tempo ao final para você trabalhar as perguntas, tá bem? Mas nós vamos fazer um outro intervalo, né, Nádia? Mas de qualquer maneira, vamos ver se nós fazemos mais perguntas nesse segundo bloco, que é para as coisas não ficarem muito, para usar a palavra, diluídas ao longo Perfeito. do tempo, e às vezes as pessoas não conseguem também nem reelaborar a própria pergunta que foi feita. Então, vamos lá. Então, prosseguindo, né? Isso. Vamos voltar agora e já falar de Jung. Nesse livro, Psicologia e Alquimia, lá no primeiro capítulo, que ele fala da introdução à problemática da psicologia religiosa da alquimia. Sempre trazendo a bibliografia para aqueles que queiram pesquisar. E Jung nos diz, então, que a problemática dos opostos, estávamos falando bastante sobre isso, suscitada pela sombra, desempenha um papel muito importante e decisivo na velha alquimia, uma vez que conduz à unificação dos opostos. Falamos aí da integração, da unificação e da diluição no decorrer da obra. Então, ele cita aqui uma forma arquetípica, né, do hieros gamos. Ele chama de núpcias químicas. Interessante essa colocação alquímica, né? É um casamento químico. A integração, para que haja diluição, vamos criar aqui um esquema aqui para vocês entenderem, né? Um exemplo. Vamos dizer que vocês têm H2 e tem o O, ou seja, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. São opostos, não é isso? Então, nós vamos promover esse hierogamos, essa núpcia química, que é o que chamamos de integração. E aí vai haver a diluição. Vai deixar de ser totalmente H2 e vai deixar de ser totalmente oxigênio. Para ser o quê? H2O, água. Exatamente isso acontece no campo psíquico, fazendo recrudescer aqui a velha alquimia, né? A velha alquimia prega exatamente isso. É um arquétipo, tá? É um modelo que nós carregamos, que todos nós temos, está ligado ao inconsciente coletivo, que é exatamente um patrimônio da humanidade que nós carregamos, e, por conta disso, está ligado ao nosso coletivo, às nossas reencarnações. Então, é uma forma arquetípica do hierogamos, que é das núpcias químicas, muito bem colocada aqui por Jung. Diz ele, nesta, os opostos supremos sob a forma do masculino e do feminino, a nossa bissexualidade da alma, que ele diz aqui é o Yang, masculino, e o Yin, no chinês. Eles se fundem numa unidade em que os contrários desaparecem. Olha como Jung coloca, unidade esta
incorruptível. Eu gosto muito das palavras porque elas têm muita força. É uma unidade incorruptível, quer dizer, não vai haver desunião. E é o nosso caminho criarmos a uniformização, a unificação, que vem pela integração, que vem pela diluição, né, de nossas sombras. Um dia vamos nos tornar esses seres que poderíamos chamar de suprassexuais, porque já experienciamos todos os caminhos no campo da polaridade masculina, na sexualidade de periferia masculina, assim como também da polaridade feminina. É o Yang e o Yin do chinês. Não podemos esquecer o nosso companheiro, com seu sorriso baiano característico, que ele fala exatamente naquele livro, citado no início, dos núcleos em potenciação, os arquétipos, os núcleos psissexuais. Vamos ver como o Andréia nos coloca. Diz ele, quando essas forças, ânimos, masculina, e ânima, a força feminina, estão bem conjugadas, ou seja, equilibradas, porque todos nós homens carregamos esse ânima, e as mulheres carregam o seu lado ânimos, a força masculina, comprovando esta bissexualidade da alma. Quando diz, mas a alma não tem sexo como imaginamos, o sexo de periferia, mas ela traz as duas potencialidades. Então, quando essas forças estão bem conjugadas, são mediadores equilibrados e construtivos, energias construtivas, energias sexuais construtivas, entre o consciente, o ego, e o inconsciente, o nosso self, a nossa totalidade. E a natureza, tanto a masculina quanto a feminina, estará sempre buscando o seu outro lado, complementar, para realizações e afirmações. Vamos dar um exemplo, né? Homens que trazem essa força feminina dentro de nós, no inconsciente, ânima. Tem horas que nós buscamos esta energia sexual. Como, por exemplo, para acariciar uma criança, para botar uma criança no colo. É um lado feminino, um lado mais singelo, um lado mais delicado. E o contrário também acontece. A mulher ânima, muitas vezes, né, vai exercer essa força ânimos, coisas que seriam compatíveis com o homem. Por exemplo, tomar uma decisão, dirigir um caminhão. Nós temos um exemplo no livro do Jorge André, As Forças Sexuais da Alma, que todos, obviamente, já leram, que ele fala do casal, né? do Chopin. Esqueci agora o nome dela, me ajudem aí. Qual é a companheira do Chopin? Frédéric Chopin. Todo mundo esqueceu, né? Jorge Sand. Isso, Jorge Sand. Então, Jorge André nos fala no seu livro, né, que estavam os dois, né, passando lá uma temporada. É um exemplo magnífico. E aí, então, desabou um temporal e começou a gotejar no centro da sala. O que Chopin, uma alma feminina, utilizando-se do ânima, fez, mesmo sendo ânimos, né? Ele foi lá e compôs o concerto da Gota d'Água. E o que Jorge Sand fez? Foi correr atrás do encanador, que seria uma decisão masculina, utilizando, mesmo sendo ânima, o lado ânimos. Vejam aí esse lado complementar, essas realizações, né, que o Jorge André nos fala aqui com muita propriedade. Construtiva, porque tudo isso gera um processo construtivo, as energias construtivas, sexuais da alma. O nosso querido Chopin compondo um concerto, e ela resolvendo uma questão importante para acabar com aquela goteira dentro da sala. É muito interessante isto. Continuando, então, aqui. Diz o Jorge André, as mais recuadas filosofias pressentiram essas energias da alma com a sua necessária.
Olha a palavra como tem peso. Ainda é uma necessidade nós termos esses opostos até chegarmos à uniformidade, até chegarmos à fusão que se partiria da integração e da diluição daquilo que precisamos trabalhar. Seremos esses seres fundidos, não mais duais. Ainda precisamos, ainda é necessário vivermos as dualidades que nos pertencem, os opostos. Então, a figura constituiu uma das representações mais antigas da humanidade, altamente profunda. Eu adoro esta figura, que vocês vão ver daqui a pouco. De origem chinesa, o Taijito tem tido inúmeras interpretações. Porém, a ideia central desse tipo de mandala, as mandalas do Oriente, traduz o quê? Uma dualidade que ainda é necessária, mas em equilíbrio. Aí está, a dualidade energética da alma. Podemos observar aqui, né, o yang, vamos dizer, o lado masculino, mas trazendo o ânima, diríamos aqui esse lado branquinho. E vice-versa, o lado yin, feminino, trazendo o lado masculino, o lado ânimos, em equilíbrio. Claro, claramente é uma figura dual, da dualidade energética da alma, mas em equilíbrio. Voltando ao Jorge André, ele nos diz: podemos dizer que são campos de polarizações opostas, com seu habitual movimento evolutivo. Isto é, à medida que os instintos, como forças da alma que ainda carregamos, fossem maturando, olha a maturação, para posições mais positivas, né? Os vórtices, os centros de força, que constituem os seus campos vibratórios, vão se aperfeiçoando, se iriam aperfeiçoando. E, consequentemente, as forças sexuais também que por aí trafegam. Então, vamos agora para Joana. Falei do ego, no conceito freudiano, diz ela, conforme bem o define o dicionário Aurélio, a nossa querida Joana recorrendo ao Aurélio, diz ela, é a parte mais superficial do id. Id é o inconsciente na visão freudiana. Perfeito? É o inconsciente. Então, a parte mais superficial do inconsciente, mostrando aqui a totalidade, a qual modificada, tá, por influência do mundo exterior, que é o ego que nos faz olhar o mundo, nos faz situar. Por exemplo, todos aqui sabem que estão escutando o seminário, sabem que hoje é o dia 19, todo mundo no seu grau de lucidez aqui. Quem faz isso? Quem identifica isso? É o ego, é a consciência, né, por conta da matéria. O centro da consciência é o ego, é o eu. Por meio dos sentidos, uma visão do empirismo também, da parte sensorial, do que a gente escuta, do que a gente fala, do que a gente sente, né? Do que a gente olha, são os nossos órgãos sensoriais e, em consequência, tornada consciente. Tem por funções a comprovação da realidade e a aceitação, mediante a seleção e controle de parte dos nossos desejos e exigências que são procedentes dos impulsos que vêm lá do inconsciente. Em verdade, a gente faz uma divisão muito esquemática para o nosso entendimento, como se fossem coisas, né, completamente compartimentalizadas. Isso é só para o nosso entendimento. Em verdade, tudo compõe a estrutura de totalidade. Encarnados, a personalidade, que em verdade pertence à individualidade. A individualidade compõe tudo isto. O inconsciente,
com aquelas divisões que nós já conhecemos, que Jorge André nos colocou, consciente atual, passado e puro, e temos a estrutura material, da qual, né, o ego faz parte. Em verdade, tudo isso compõe o que chamamos de totalidade. A nossa totalidade. Quantas vezes encarnamos, quantas vezes evoluímos, quantas vezes estagnamos em processos de repetições, de equívocos, e assim somos nós. Vamos ver, então, no outro livro do Jung, O Desenvolvimento da Personalidade, no capítulo 4, Psicologia Analítica e Educação. Diz aqui o grande emérito, companheiro, que o eu, que é o ego, como sujeito da consciência. Por que o sujeito? É aquele que conscientiza. Se eu estou olhando o relógio é o objeto. Se eu estou olhando o outro é o objeto. E eu sou exatamente o sujeito da consciência, o ego. É uma grandeza complexa, porque ela vem carregada de interpretações, que cada um tem a sua, encontrada a modo de algo já existente no decurso do desenvolvimento. Diz o Jung que é constituída, em parte, por aquilo que herdamos. São os constituintes do caráter. Herdamos muitas coisas de nossos pais. A doutrina nos fala sobre isso. Encarnamos em lares compatíveis. Nos reunimos em processos encarnatórios de acordo com nossas afinidades. Tanto que a gente muitas vezes diz, não é? Puxa, aquele ali igualzinho o pai. Está agindo igual o pai. Porque herdamos, sim. Código genético nos traz isso, essas heranças. Mas também não podemos esquecer o mais importante, que é a nossa individualidade, nossa identidade. Como diz aqui o Jung, de outra forma, de impressões que adquirimos inconscientemente. Quando falamos de inconsciência, falamos do espírito, bem como de suas manifestações subsequentes. Então, é exatamente isso, a composição do nosso eu. Continuando, Jung diz, com relação à consciência, ao ego, a psique é algo pré-existente, meus irmãos. Nossa, quando lemos isso, ficamos aqui como que arrepiados. Ele fala que o psiquismo é algo que já pré-existe. Ora, se já pré-existe. De onde vem essa pré-existência, se não de encarnações? E diz mais o Jung, e transcendente, transcende a nossa matéria. Quer dizer, tudo é estruturado naquilo que experienciamos. Diz ele, poder-se-ia designá-la à maneira de Duprel como sujeito transcendental. Eu poderia, né, ser ousado aqui e colocar como o sujeito espiritual, que é a transcendência. Duprel, aí está ele, Karl Duprel, foi um filósofo alemão, estudou o espiritismo, Karl Duprel, que encarnou em 1839 e desencarnou em 1899. Vamos voltar ao Jung, na Psicologia e Alquimia, no 2º capítulo. Então, diz ele aqui, agora falando do self. Tal centro, e designado pelo nome de si mesmo, o self, a nossa totalidade, cujo centro, sabemos, é a presença do reino de Deus em nós, o inconsciente puro, a visão Jorge Andreana, que deve ser compreendido como a totalidade, é a nossa totalidade, eu acabei de falar isso agora há pouco, da esfera mental, da esfera psíquica. O si mesmo não é apenas o ponto central, meus irmãos. Não é só aquele centro, não é só o reino de Deus, mas também tudo. Nossa totalidade, é o tudo, é o todo. É a circunferência
que engloba tanto a consciência como o inconsciente, nos fala Jung. Então, também o ego, a consciência, pertence ao self. Olha que interessante. Ele é o centro dessa totalidade, o self. Do mesmo modo que o ego, aí ele faz a distinção, é o centro da consciência. Mas, em verdade, engloba tudo. Nós somos seres englobados e não divididos, segmentados e compartimentalizados. Essa é a grande realidade. Vamos continuar aqui no Jung, em outro livro, sobre estudos sobre psicologia analítica, no 2º capítulo da personalidade humana. Diz ele: dei a este ponto central o nome de si mesmo, Selbst, em alemão. Intelectualmente, ele não passa de um conceito psicológico, de uma construção, olhem como Jung coloca, que serve para exprimir o incognoscível, o desconhecido. Pois é, que obviamente ultrapassa os limites da nossa consciência, da nossa capacidade de compreensão. E ele termina aqui dizendo: o si mesmo, o self, a essência, o centro, também pode ser chamado o Deus em nós. O que precisamos mais para definir esse espírito, esse estudioso da mente humana. Eu lamento que muitos estudiosos de Jung ainda consideram Jung numa visão materialista. Então está bastante claro aqui. O self, o si mesmo, o centro, é o Deus em nós, que nós conhecemos naquele gráfico do Jorge Andréa. Continuando, ele diz: os primórdios de toda a nossa vida psíquica parecem surgir inexplicavelmente desse ponto, porque foi Deus que nos criou, não é isso? E as metas mais altas e derradeiras parecem dirigir-se para ele. O que precisamos mais, companheiros? Carl Gustav Jung, as metas mais altas, supremas e derradeiras. Olha aí o português, ou seja, finais, parecem dirigir-se para esse Deus. É quando nos tornaremos espíritos puros. Tal paradoxo é inevitável, como sempre que tentamos definir o que ultrapassa, diz ele, os limites de nossa compreensão. E realmente ultrapassa os limites daquilo que compreendemos. Temos uma ideia vaga, mas não sabemos ainda absolutamente nada. Vamos voltar para Joana? Nele se encontram, está falando do ego, né? Portanto, os impositivos dos nossos instintos, aquilo que imprimimos, que experienciamos, os nossos instintos, que, obviamente, ainda se derivam do prazer, do princípio do prazer, e pela compulsão ao desejo. Desejo de ter. Né? E ainda não entendemos o desejo de ser. Nós precisamos lutar pelo autoconhecimento para sermos. São esses impulsos que todos carregamos, o resultado dos instintos, procedente daquelas faixas primárias da evolução. Nós trazemos muito do animal, né? Sabemos disso, tanto que temos o primeiro andar do cérebro, que Calderaro coloca muito bem, né? Onde está o nosso inconsciente, as nossas experiências, onde está a zona das emoções, a esfera límbica, o primeiro andar do cérebro, onde estão ainda impressas as experiências da nossa evolução primária, que se destacam em oposição quase dominante contra a razão. A razão vem do ego, da compreensão, da consciência. É esse elevador que é muito interessante, né? Ainda estamos trabalhando os instintos,
os automatismos que estão no primeiro andar do cérebro, lá no tronco cerebral. Quem faz isso? O ego. Por isso, a contínua luta entre o ego e o self. Interessantíssimo isso. Quando começar a ocorrer a transformação, já estamos nos empurrando, porque quem faz isso somos nós mesmos, para o terceiro andar do cérebro. Ou seja, dos processos intuitivos, dos seres ajustados, dos seres evoluídos. Tanto que isso é muito bem representado no estudo neuroanatômico do terceiro andar do cérebro, ainda extremamente inexplorado. Ainda não sabemos o que se encontra nesse terceiro andar do cérebro, neuroanatomicamente falando. Então, em oposição quase dominante contra a razão, a consciência de solidariedade, de fraternidade, de tolerância e de amor, nos fala Joana de Ângeles. E ela aqui continua dizendo, dominador, o ego mascara-se no personalismo. O nosso amigo Saulo me fez exatamente essa pergunta, né? A criatura personalística, né? Que se acha no poder, né? Que não se olha, que não se vê nas suas imperfeições, que detém esse pseudo-poder como criatura importante, como uma forma de compensar as suas fragilidades. Então, o ego, e a Joana coloca um termo bem interessante também, é o ego que se escraviza, é o ego escravocrata, né? Em que se refugiam as heranças grosseiras que carregamos. Olha aí, Saulo, que leva o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros. Você antecipou a pergunta, olha só. Em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo. Isto é, libertar-se da situação deplorável em que se encontra. Portanto, a luta interna dos dois polos faz-se cruel, embora o ego aparente ignorá-la. E é como normalmente fazemos, ignora o nosso outro polo, ignora as sombras, ignora os complexos, ignora aquilo que nos faz parte, que nos pertence, criando máscaras, criando situações, ilusões, os chamados apegos, mantendo uma superficial consciência do valor que se atribui, de importância, de poder, de dominação. Então, essas criaturas realmente têm muitas dificuldades de fazer esse trabalho de autoconhecimento. Do poder que exterioriza, da condição ilusória com que se apresenta. É o que a Joana coloca como homens aparências. Sendo o self o arquétipo básico da vida consciente, a totalidade é o arquétipo da vida consciente, o princípio inteligente, cuja essência é Deus em nós, o que é o self? Nossa totalidade. É o somatório de todas as experiências evolutivas e sempre avançando para a centralidade, sempre avançando para a parte espiritual, o lado espiritual que chamamos de estado luminoso. Já falamos isso em outro estudo, mas Joana que repete. Então vamos mais uma vez lembrar do luminoso, do livro Psicologia e Religião, de Carl Gustav Jung, que nos diz claramente aqui. Eu gostaria de deixar bem claro que, com o termo religião, não me refiro a uma determinada profissão de fé religiosa. Religião dogmática. Está aqui nos apontando para o lado espiritual. A espiritualidade, o nosso lado espiritual. A verdade, porém, é que toda confissão religiosa, quando a criatura realmente está nessa confissão religiosa, no religare, por um lado se funda, por um lado, na experiência do luminoso, do espiritual, e por outro na pistis, na chamada fidelidade,
na lealdade, na fé e na confiança em relação a uma determinada experiência de caráter espiritual, luminoso, e, com isso, uma mudança de consciência que daí resulta. Nós, de certa forma, estamos vivenciando isso, experienciando isto. Todos aqui espíritas, nesse trabalho, estão voltados para essa experiência espiritual. Cada um com a sua peculiaridade, que está de acordo com a sua evolução. Mas não há a menor dúvida, meus irmãos, que, a partir do momento que adentramos esta doutrina racional, lógica, coerente, nós estaremos já mudando as nossas consciências. Isso é indubitável. Costumamos dizer que quem entra para a doutrina não retrocede. Não retrocede mesmo. Vai haver, claro, de acordo com os processos evolutivos pessoais, mas vai haver uma mudança de consciência. Tanto que o Jung fala aqui, ó, um dos exemplos mais frisantes e que conhecemos, nesse sentido, foi a metanoia, foi a conversão de Paulo às portas de Damasco, uma das passagens mais lindas que conhecemos. Quando ele ali se prosterna, genuflexo, diz para o Cristo. Isto é a frase mais dignificante, clara, insofismável de um processo de conversão. Que queres que eu faça, Senhor? Sabemos desse diálogo. Saulo, na sua vidência, porque a partir do momento da vidência, ele viu Cristo, os outros cavaleiros não viram. Sabemos que a vidência é uma faculdade anímica, pois era do Saulo, até então ele era Saulo, né? Só depois, então, ele foi cognominado de Paulo. Então, naquele momento, na sua vidência, ele passou a dialogar com Cristo. Aí a faculdade anímica tornou-se medianímica, porque houve um diálogo com o Espírito divino, Jesus ali presente. Então, a conversão é exatamente essa mudança. É como a gente costuma dizer no jargão popular, caiu a ficha. Caiu a ficha de Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? O que queres que eu faça, Senhor? Então, poderíamos, diz o Jung, dizer que o termo religião, a verdadeira religião, a religiosidade, o religare, é uma atitude particular de uma consciência transformada pela experiência do luminoso, do espiritual. Vamos voltar a Joana. Ela diz aqui, ó, nessa dissociação dos polos, muitas vezes pode parecer que o indivíduo, a grande esforço, ele conseguiu a integração. Mas não conseguiu a integração. Ele está no esforço. Tem muitos que no esforço nem estão. Nós podemos transpor isso para o entendimento da porta estreita. Tem muitos que vão buscar a porta estreita, mas não vão conseguir transpô-la. Tem que haver exatamente, né, esse amadurecimento, vamos dizer assim, para que haja a integração, a diluição, são as criaturas predispostas. Tem outros que já estão idealizando, mas não conseguem. Nós vimos isso no estudo da porta estreita. E tem outros que não estão nem aí para isso. São os indiferentes. Mas aqueles que acham que conseguiram a integração acabam se surpreendendo com o terror da cisão, das dualidades inesperadas, que o levam a um transtorno profundo, principalmente quando essas sombras emergem e aportam a zona consciente. Especialmente se viveu em razão de um ideal que asfixiou o conflito. Conflito não visto, não compreendido, não entendido. Isso foi asfixiado por um outro ideal. Mas não solucionou.
Está com a ideia, mas não ouve a solução que nós já sabemos qual é. Despertando, portanto, uma sensação de inutilidade, de vazio existencial, altamente sofredor para a criatura, vivendo esse momento de vazio existencial. Sucede que o ego, diz a nossa querida Joana de Anjos, exige destaque. Olha a vaidade aí, né? Sabemos que a vaidade é uma das grandes personas do medo. A criatura tenta aparentar aquilo que verdadeiramente não o é. Então, o ego exige destaque, quer compensação, quer aplauso, embora nos conflitos entre a razão e o instinto, originando-se nele um tipo de sede de água do mar, por viver ainda esses momentos, né, de egoísmo, pensando em si próprio, dá uma sede de água do mar. Vocês conhecem a frase do egoísta? Eu desejo o que eu não tenho. Que quanto mais ele tem, mais ele quer, porque não há um saciamento. É igual sede de água do mar. Você toma água do mar, não se sacia, que não é saciada por motivo óbvio. Mesmo encontrando compensações de prazer que ele cria, dos instintos que leva à compulsão do seu desejo, a insatisfação defluente da ansiedade do poder, que é um poder ilusório. A ansiedade do poder empurra a criatura, a sua vítima, ao transtorno depressivo, porque a sua ânsia de dominação termina por esvaziá-lo interiormente. Olha só, começamos a compreender, sob o ponto de vista psicológico e espiritual, a gênese da depressão. É a criatura que não consegue atingir esse poder, a ansiedade do poder, esse poder ilusório. E aí vem a frustração, vem a baixa autoestima, vem o sentimento de incompetência, de incapacidade. A criatura começa a se sentir totalmente impotente. E por conta disso, vem a culpa. Ou seja, o que faltou em mim para conquistar esse poder? Aonde eu errei? Aonde eu falhei? E nós sabemos que o sentimento de culpa é o processo básico dos transtornos depressivos. Continuando aqui. O mesmo ocorre, diz aqui a nossa querida Joana, na vida monástica, no período em que diminuem aquele entusiasmo, o egotismo, a visão de si próprio, no postulante ou no religioso. Quando ele é, então, acometido pela melancolia, que é muito comum acontecer isto, como disse anteriormente, são criaturas despreparadas para o posto, em que eles são violentados, sufocados, principalmente na área genésica, a castração, como chamamos, né? Então é acometido por uma melancolia, por uma tristeza, que se agrava no quadro depressivo, de autopunição, e que é falsamente interpretada como uma interferência demoníaca, pelo fanatismo que ainda vige em muitos setores da fé espiritualista, lamentavelmente. Por isso, nós temos que ter entendimento das criaturas preparadas para isso, que castram, inclusive, a sua sexualidade, a castração construtiva. O que vemos é uma castração destrutiva de criaturas que, por opção, né, até por orientações de familiares, vão adentrar esses setores da fé espiritualista sem estarem devidamente preparados, psicologicamente e espiritualmente. Diz aqui a Joana, com alguma razão, Alfredo Adler referia que o instinto de dominação no indivíduo, que é uma característica de nós dominarmos, trazemos isso de encarnações passadas,
quando não encontra compensação ou não se sente reconhecido e aceito, ele se pune, ele foge e se oculta na depressão, na qual ele vai expressar a agressividade e a violência que ele traz dentro de si. Para quem não conhece, aí está Alfred Adler, psicólogo austríaco, fundador da psicologia do desenvolvimento individual. Vamos, então, entender esta compensação, né, que falamos aqui atrás, né? É um termo muito utilizado por Alfredo Adler e que Jung nos traz aqui no livro Tipos Psicológicos, no 11º capítulo, que fala das definições. O que é uma compensação? Compensação. Deixa eu ver aqui na minha... Significa o quê? Equilibração ou substituição. É um equilíbrio, é uma substituição. O conceito foi introduzido propriamente citando o mesmo Alfredo Adler na psicologia das neuroses. Entende por compensação, que é um mecanismo que utilizamos, por isso que cada vez mais que compensamos, nós fugimos da nossa realidade, das nossas neuroses, das nossas fixações, das nossas sombras. Exemplos de neuroses eu citei agora aqui atrás, quando eu mostrei aquele gráfico da projeção. Culpas, medos, intolerâncias e por aí vai. São as nossas neuroses. E as nossas neuroses, quando não vistas, não entendidas, não compreendidas e não trabalhadas, integração e diluição, nós criamos mecanismos compensatórios. Então, a compensação é uma equilibração funcional do sentimento de inferioridade que trazemos por um sistema psicológico compensador. Foi o que o Saulo agora falou. Nossas fragilidades não vistas, nossas sombras não vistas, vamos criar um sistema psicológico compensador. O poder, a dominação, né? O controle sobre os outros, são as personalidades controladoras, comparável ao desenvolvimento também físico, compensador de órgãos nas deficiências orgânicas. Isso acontece no corpo também. Quando um órgão está com alguma deficiência, vem um outro compensar. É como se um outro órgão, né, ajudasse este órgão deficiente. E assim, psicologicamente, também o fazemos. Voltando a Joana, nesse sentido, o paciente não tem problema, pois que o estado em que se encontra, de alguma forma, mediante esta compensação, lhe faz bem. Mas é uma satisfação temporária, sabemos, efêmera, e vai se tornar um problema para o grupamento social saudável, que busca manipular, dominar, tornando-se fator de preocupação para os outros. Portanto, diz aqui a Joana, e podemos encerrar esse slide e dar mais uns 5 minutinhos de intervalo, que eu fico aqui aberto às perguntas. Conscientizar a sombra, está aí, diluindo-a pela integração. Mediante a sua assimilação, temos que assimilar a sombra ao invés de ignorá-la. Constitui passo avançado para a perfeita identificação entre a consciência, entre o ego e a nossa totalidade. É exatamente o título da nossa apresentação de hoje. A contínua luta entre o ego e o self. Portanto, queridos irmãos, vamos dar um tempinho. Passo a palavra aí, ou a Nádia, ou ao César, para a gente depois dar continuidade à nossa apresentação. Isso. Então, podemos começar a conversar com os nossos companheiros? Perfeitamente, Nádia. Então, vamos lá. O Saulo faz a seguinte observação, que é uma pergunta. A definição do ego feita pela Joana, ou ao menos citada por ela, não é uma possível definição ou explicação do esforço de diluição?
O ego, eu já afirmei aqui, é o ego que vai compreender a totalidade, o self, para chegar à diluição. E como o ego está ligado à matéria física, precisamos da encarnação para termos a consciência, o segundo andar do cérebro, segundo o nosso querido Calderaro, o córtex motor, para que então o ego compreenda a sua realidade e aí, mediante a maturidade do senso moral, como nos fala Allan Kardec, o despertar da consciência de Paulo, desperta o que dormes, entender a sua realidade, que está no seu inconsciente, as suas sombras, integrá-las com as propostas de transformação para ver realmente a diluição, que acontecerá, certamente, ao longo dos processos encarnatórios. Então, vamos lá. Agora, Carmen. O ego pode ser compreendido como exteriorização consentida do id, uma parte do inconsciente que permitimos e consentimos em deixar aflorar para os outros? O ego é a nossa realidade. É realmente, como foi afirmado aqui, não é uma parte do id, uma parte do inconsciente, compondo a totalidade. Mas volto a afirmar, para efeitos didáticos, o ego e o inconsciente. Perfeito? Embora seja uma parte superficial do id, do inconsciente, numa visão freudiana. É ele que promoverá o ego, né, a conscientização do mundo que nos cerca, né, do tempo, a lucidez psíquica, a orientação no tempo e no espaço. Todo mundo aqui está orientado no tempo, né, são 16 horas e 25 minutos, o espaço, né, em que estamos presentes, todo mundo sentado, cada um na sala ou no quarto, seja onde for. Quem exatamente reconhece tudo isso? O ego, a consciência material, né, nos ligando ao mundo externo. E é ele o responsável pelo mergulho, pelo trabalho introspectivo, de internalização, para evidenciarmos as nossas sombras e mudá-las, como falei agora há pouco. Isso. Voltamos ao Saulo aqui. O código genético traz caracteres morais ou estão esses caracteres apenas no espírito? Não, não. O corpo é uma reprodução do espírito. Trazemos no nosso código genético as nossas tendências, predisposições, mas não só negativas, também positivas. Tudo está íncito lá no nosso código genético, lá no DNA, ácido desoxirribonucleico, os ácidos, né, nucleicos, né, que compõem aquelas bases fabulosas, 3 bilhões de bases nitrogenadas, algo ainda inapreensível para todos nós. Temos uma ideia muito vaga. Mas o código genético, exatamente as nossas tendências e predisposições ali estão inseridas. Interessante o que a epigenética nos traz, a revolução da genética. Não somos mais escravos do código genético. Podemos simplesmente silenciá-lo naquilo que não nos interessa mais. Quem faz isso? É o espírito, com suas novas propostas, as energias mentais, o mundo externo que tem uma influência, né? Estamos vivenciando aqui, ou melhor, recrudescendo, revivendo Lamarck, o grande Lamarck, as influências externas em contraposição ao que o nosso irmão, outro, né? Como é que é o nome dele, meu Deus? Outros Darwin. sim. Charles Darwin. Ele se contrapôs às ideias de Darwin, né? Que depois, já nos seus momentos finais, reconheceu tudo isso. Então, a epigenética nos traz a importância de nossas escolhas. E elas vão, muitas vezes, dependendo, se opor àquelas nossas tendências, nossas predisposições que carregamos. Quando formatamos o corpo físico, quando nós formatamos junto com os espíritos construtores, através do perispírito que nos pertence.
Perfeito? É o perispírito que vai, os campos morfogenéticos é que vão formatar o corpo físico, trazendo as tendências e predisposições para podermos, então, irmos transformando tudo isso. Então, a importância do espírito atuando no nosso código genético. Ou vai manifestar as nossas tendências mediante as nossas atitudes de negligência, sermos relapsos, ou vamos ir indo modificando essas estruturas genéticas, silenciando-as através das nossas escolhas, das nossas energias mentais, que são as espirituais. Essa é a proposta epigenética. Ok. Agora, Carmen, admirável esse trabalho de Rubim de fazer esse comparativo transverso dessas obras tão complexas. Acredito que sem esta análise, eu pessoalmente não teria condição de perceber tais paralelos e interpretações que estão bem acima do meu padrão intelectual e de informação, já que atuo em outras áreas. Só posso expressar grande gratidão. Agora vem a pergunta. Estas ilações da Joana têm, inclusive, conclusões aplicáveis em nosso pensamento social e político, considerando a varredura dos porões do umbral? Formidável. Primeiro de tudo, agradecer, né, o elogio, mas eu acho que você não tem que agradecer a mim, não. Eu apenas sou um estudioso, eu labuto, né, nesses estudos. Agora mesmo vou fazer um estudo mensal, queria dividir com vocês, com a Associação Médico Espírita de Blumenau, Santa Catarina, a partir do mês que vem, o estudo sobre a visão da Joana de Ângeles nas análises dos transtornos mentais. É muito interessante esse estudo, que é um livro do Gelson, nosso querido Gelson, psicólogo, irmão do Gilson, presidente da AME Brasil. Então, o que eu faço é estudar. Você não tem que agradecer a mim. Você tem que agradecer ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil. É o instituto que nos traz estas possibilidades, estas oportunidades, através não só de mim, mas como de outros oradores, a que realmente essa cultura se amplie. A gente vai ampliar a cultura escutando, estudando. Vocês estudam? Eu também estudo. E então apenas fui designado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Eu agradeço a todos, principalmente ao professor Jorge André, que criou esta cadeira. Antigamente era só o pensamento de Joana de Ângeles, eu e a nossa irmã Luzia, e isso já tem mais de uma década. E como eu cresci estudando e compreendendo todos esses aspectos. Agora, companheiro, a sua pergunta é muito importante. Fica essa pergunta como quando a gente começa a ver como esta política, me desculpe dizer, sabe, eu uso uma palavra forte, mas eu não preciso, eu preciso revelar isso a vocês, é o que eu penso. A política sórdida. O que estamos vivenciando é uma política sórdida, infelizmente. E só vamos mudar isto mediante tudo que está sendo apresentado. E não há outro caminho a não ser a educação moral. Nós não vamos mudar a cúpula sórdida que estamos aí testemunhando, mas nós temos obrigação de mudar a base. E a base é implementada em casa. Educação moral. Vamos recordar que educação é substantivação do verbo instruir. Isso foi trazido por Pestalozzi. E instruir quer dizer volver, repetir, insistir, aprender, reaprender. Não é assim que a gente faz dentro de casa? Repetindo conceitos para os nossos filhos, para que isso fique impresso no psiquismo deles. Então, mudar o que está aí está sendo complicado.
Eu acho que muitos, lamentavelmente, vão desencarnar. Não estou aqui julgando. Quem sou eu para julgar? Mas serão degradados, como diz o Evangelho, para orbes onde há prantos e ranger de dentes. Quando estamos vendo essa humanidade em sofrimento, a saúde em sofrimento, a educação em sofrimento, mediante interesses pessoais. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Qual o sinal mais característico da imperfeição humana? E os espíritos responderam para Allan Kardec: o interesse pessoal, o egoísmo. Então, respondendo à sua pergunta, eu não vejo, por ora, solução do que está aí politicamente falando, mas eu vejo a solução nas criaturas moralizadas, dos filhos moralizados, não só daqueles que virão encarnar no nosso planeta para trazer o processo evolutivo, mas aqueles que estão aqui encarnados, cada um com a sua responsabilidade. Cada um tem responsabilidade diretamente ligada ao lar. Aí surgirão as grandes criaturas e os grandes políticos. Assim aguardamos no planeta de regeneração. Isso. Vamos seguindo aqui. O Saulo pergunta: qualquer um pode experienciar o luminoso ou tal experiência só é acessível a partir de certo nível evolutivo? Para nós, indefinível, tal nível evolutivo, embora alcançável? Não sei se ficou claro isso. A pergunta está meio truncada, né? Mas eu entendi. A sintaxe está meio quebrada. Eu vou repetir, tentando melhorar a entoação. Qualquer um pode experienciar o luminoso, ou tal experiência só é acessível a partir de certo nível evolutivo. Aí ele coloca uma vírgula, eu acho que deve ser assim. Esse nível evolutivo, para nós indefinível, para nós indefinível, mas é alcançável? Aí ele Nádia, posso ler? Sim, diga. Qualquer um pode experienciar o luminoso, ou tal experiência só é acessível a partir de certo nível evolutivo. Para nós, indefinível tal nível evolutivo, embora alcançável. Perfeitamente, Saulo. Nós sabemos que cada um age de acordo com a sua natureza, né? Vocês conhecem a metáfora do monge do escorpião? Eu vou resumir, é uma historinha muito interessante, que o monge se joga na água para salvar o escorpião, é mordido, depois volta para salvar o escorpião, e os discípulos perguntaram: mestre, por que você fez isso? Quase morreu afogado para salvar um escorpião que ainda te morde? Qual foi a resposta do monge, que responderá à sua pergunta? Cada um age de acordo com a sua natureza. O escorpião agiu com a natureza dele, morder, e eu agi de acordo com a minha natureza. Ou seja, como é que o escorpião pode ter a compreensão do luminoso? É a partir exatamente, né, da criatura alcançar pela maturidade do senso moral. Aliás, a pergunta do Livro dos Espíritos na Lei de Progresso, 780 e 780A, responde muito bem isso, né? Primeiro, o desenvolvimento da inteligência, da compreensão, do estudo. Por isso, a importância do estudo que a doutrina espírita nos traz, para que depois, então, a partir da inteligência, nós possamos desenvolver a moral, que secunda o progresso intelectual, para chegarmos às asas da sabedoria, o conhecimento e o amor. E neste processo, nesta caminhada, neste tráfego de compreender, de estudar, de ampliação da inteligência, nós vamos, então, principalmente ao que nos traz a doutrina, por isso a importância dos estudos, do ESD, por exemplo, do estudo sistematizado da doutrina espírita, para alcançarmos esse estado espiritual denominado de luminoso. Existe ainda uma pergunta aqui, Rubim, é a última que temos aqui. Que papel joga a humildade na diluição? Pergunta do Saulo. Total, porque precisamos de humildade
para nos reconhecer. Vamos lá na etimologia da palavra, que eu gosto muito, quando eu cito em minhas palestras. O que quer dizer humildade? Vem de humus, do latim, né? Humus quer dizer terra. Humus, ildade. Ou seja, reconhecer a sua condição terrena, que significa autoconhecimento. E eu preciso realmente de uma dose, isso requer uma dose muito grande de humildade, de simplicidade de se reconhecer. Por isso que humus que quer dizer terra. Entendeu? Então, se eu me reconheço humildemente, reconhecendo meus delitos, meus erros, meus fracassos, minhas limitações, eu humildemente me aceitando, eu vou então começar aquele trabalho dito nesse estudo de integração para ver a diluição. Então, sim, eu preciso, para o autoconhecimento, de muita e muita humildade. Ok. Rubim, nós temos 2 minutinhos, inclusive, para você tomar aí a sua água, e nós voltamos em 3 minutos, pode ser? Pode ser, eu vou só pegar uma aguinha para mim e estarei de volta. Isso, até já. Até já.